Gaúchas e gaúchos de essência alma pura, estamos iniciando mais um programa Voz da Tradição. E como prometemos, toda segunda-feira trazer a cultura gaúcha para que possa ser apresentado no programa Voz da Tradição, um talento da nossa cultura. Hoje nós vamos matear com Renata da Silva, prenda do estado do Rio Grande do Sul. Renata, muito obrigado por estar no programa Voz da Tradição, Renata. Obrigada, Elomir, mais uma vez por esse convite. Tenho aguardado ansiosamente por este momento desde Bagé, quando recebemos o resultado. E é uma alegria estar aqui, já estive em outra oportunidade com os meus colegas de gestão da 30ª, a Cecília e o Jonathan. E agora estar aqui conversando contigo, falando um pouquinho dessa caminhada de prenda do Rio Grande do Sul, é muito gratificante. Renata, por ocasião daquela gravação que eu fiz questão de dar ênfase à 30ª região tradicionalista, a tua região, tu é do CTG Bororé, Isso, da cidade CTG de Bororé, que nos deu Novo Hamburgo, ou a 30ª região tradicionalista, nos deu a prenda adulta, a prenda mirim e o peão do estado. Foi um feito maravilhoso de uma região única, né? Que é a 30ª região. São títulos inéditos na nossa região. Nós já tínhamos tido 2 primeiros peões, nós não tínhamos tido ainda a primeira prenda adulta, mas nós não tínhamos tido os 2 primeiros, né? E, inclusive, é bem curioso porque isso tem ocorrido, assim, histórias de ciranda, entreveiro a cada 10 anos. E nós estamos aí agora em 2017, novamente com esse projeto dois líderes de gestão, né, prendas e peões, vindo da mesma região. Isso é maravilhoso, porque aí fica tudo perto, tudo junto. Fala com a prenda, fala com o peão, está tudo maravilhosamente bem. Renata, por aquela ocasião daquela entrevista, como eu disse, eu dei ênfase à 30ª região, e agora esse programa é para nós descobrirmos quem é a prenda do estado do Rio Grande do Sul, de onde ela veio, como ela veio. Renata, tu já foi prenda mirim? Conta rapidamente, não precisa contar muito longo, mas como é que foi essa tua trajetória até chegar à prenda adulta? Eu tenho mais ou menos aí uns 20 anos de caminhada tradicionalista. 20 anos? Eu comecei dançando, tinha o CTG na esquina da minha casa, a tia da creche era uma das fundadoras, até que ela conseguiu convencer os meus pais a me deixarem, porque eu ficava olhando da janela do quarto o pessoal ensaiando. E aí eu comecei a minha trajetória no CTG Desgarrados da Querência, na cidade de Sapiranga, que fica do lado de Campo Bom. E eu fui, então, em 2003, primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul. Em 2003? 2003. O meu concurso foi lá na cidade de Arvorezinha, bem distante, uma cidade pequena, muito aconchegante. E eu vim de lá junto com a primeira prenda juvenil, que também era da 30ª, a Michele Blazek, de Nova Hartz, CTG Querência de Nova Hartz. E o primeiro peão já era o Felipe Toniaso, que era de Novo Hamburgo. Então, naquela gestão, eu também tive outros 2 companheiros de região que nós trabalhamos juntos. E essa é uma das facilidades, realmente, é quase um pacote completo. Se convida a primeira prenda, ganha o primeiro peão e mais a mirim, mais ou menos assim. Mas depois, eu gosto de contar assim, porque na minha entidade, no Bororé, a questão dos grupos de dança ela é bastante valorizada, principalmente pela questão do projeto nas escolas que nós temos há muitos anos. E em 2013, então, eu fui assistir o Enarte e eu disse para minha mãe que o meu sonho tinha virado agora, eu já tinha sido prenda do estado, agora eu queria dançar um Enarte. E aí nós viemos para um Bororé, na sequência que eu entreguei o título estadual. Eu comecei na invernada juvenil, eu concorri a juvenil no estado, eu fiquei em 6º lugar. E aí depois de muito tempo que eu fui dançar o Enarte, que foi agora em 2014, e aí era o meu último ano para ser prenda de faixa de novo, que eu já estou estourando a idade. E aí nós conversamos, nós projetamos, né, um ano de trabalho, e aqui estou eu realizando um sonho que estava adormecido, mas que eu realizo assim com muito amor, muita satisfação de poder ter reacendido e ter realizado. Que maravilha. Renata, tu foi prenda mirim, dançou no Enarte, mas essa realização, quando tu foi agraciada, tu foi chamada como prenda do estado do Rio Grande do Sul, compara para nós esse diferencial. Foi o teu auge da tua vida como tradicionalista?
Tu teve algum outro episódio que te marcou tanto quanto ser prenda do Estado? Eu acho que o momento em que eu fui chamada como primeira prenda do Rio Grande do Sul é o auge da minha vida tradicionalista e da minha vida pessoal. Eu não consigo assim lembrar um momento tão especial, de algo que eu batalhei tanto. Porque quando nós somos prendas mirins e juvenis, os pais eles estão sempre por trás. Eu tenho, inclusive, poucas lembranças da minha gestão estadual de mirim, porque eu era uma criança. Mas agora eu vivo uma situação assim um pouco peculiar, porque eu trabalho, eu moro sozinha, eu não dependo mais do pai e da mãe, então eu fiz um trabalho todo, digamos que por mim mesma, com apoio Um trabalho independente. Um trabalho independente com apoio do cultural da minha entidade. Sem eles nada seria possível. Mas é uma realidade muito diferente, né? Porque quando tu é mirim, o pessoal que sonha, aquela turma que sonha é tão abrangente. Eu sei pela Cecília que quando a Cecília foi chamada, não tinha quem não vibrasse. E quando tu chega na idade adulta e que tu faz essa caminhada, né? Tu entende da expectativa que as pessoas criam, tu entende do quanto as pessoas também se doam porque elas acreditam em ti, mas eu acredito que enquanto mulher, enquanto adulta, nós pegamos a responsabilidade muito para nós, né? O sucesso ou não da nossa participação na ciranda, ela se resume ao nosso sacrifício, a nossa doação. Por quê? Quando é mirim, quando é criança, a mãe tá ali. Tu tá estudando? Sempre junto, sempre junto. Eu acompanhei a preparação da Cecília, então a mãe dela fazia os questionários, tudo. A minha preparação era assim: se eu não estudei hoje, amanhã eu sou a única pessoa que vou poder me cobrar. Quem faz a cobrança é tu mesma. Exatamente. Eu fui a minha equipe de apoio para chegar até Bagé, CTG Ambororé, a 30ª região tradicionalista, foi muito grande. As pessoas realmente abraçaram a causa de trabalhar pela cultura da nossa região antes de trabalhar pela prenda do Rio Grande do Sul. E foi maravilhoso o trabalho. Tendo vindo ou não o título depois, o trabalho que a gente fez foi incrível. E aí tu vê como o sonho da ciranda, ele é muito mais amplo. É acima de que muitas pessoas imaginam. É verdade. E o trabalho que vocês têm para atingir esse objetivo, estou falando em ganhar, que são 9 prendas que se destacam, né? Mas de chegar à ciranda de prendas final. Eu divulgo a ciranda há alguns anos e eu sempre digo quando eu começo a falar: chegaram aqui, todas estão vencedoras, chegaram até a ciranda, chegaram à final. Participar de uma ciranda de prendas é uma escola de vida. Para as meninas, para jovens, para mulheres como eu, é uma escola de vida. Porque tudo que tu desenvolve, todas as preparações que tu tem, todas essas aptidões, esses dons que às vezes tu descobre, isso tudo vai sim refletir na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na vida escolar dessas meninas. Então, é como tu disse, tu chegar na ciranda é uma grande conquista. E eu vejo assim, ano após ano, as meninas voltam. As meninas voltam, as juvenis voltam. Voltam aquelas prendas que no ano não conquistaram títulos, voltam apenas para ser prenda na entidade. Elas voltam, porque... E na tua visão, tu acha isso válido? Acho. Eu acredito que a partir do momento em que a prenda, ela tem a visão do benefício ou da contribuição cultural que ela pode dar enquanto prenda de faixa, perfeito, é válido que ela ostente esse cargo. Às vezes a gente tem uma confusão, quando a gente fala prenda de faixa, nós temos que lembrar sempre que as prendas e peões, enquanto estão ostentando estes cargos, não importa se é a primeira, a segunda ou terceira, elas são representantes do movimento. E elas são a vitrine do movimento. Isso é muito importante. Então, nós vamos estar nas mídias, nós vamos estar nos eventos, nós vamos pensar e realizar projetos. E se a prenda e o peão, eles têm esse discernimento e eles voltam para cirandas e entreveros por causa disso,
é sempre válido. Nós vemos, eu sei que prendas que elas começaram um projeto por causa da ciranda e aquele projeto foi além da ciranda. Ultrapassou. Que maravilha, e depois volta para uma outra ciranda e aquele projeto continua e se cria um novo. Um novo. A inspiração, né? Eu acho que os bons exemplos, eles sempre vão inspirar. E precisamos, né, Renata? Nós precisamos, eu acho que principalmente exaltar. Mostrar os bons exemplos. Nós temos as mídias que têm, assim como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Se nós soubermos usar para o bem, nós vamos estar nessa sociedade moderna nos facilitando a vida, a comunicação. E essa é uma das críticas que eu vejo assim que o movimento sofre e é um dos espaços que a gente tenta desesperadamente ocupar, que é exatamente poder levar a cultura gaúcha para todo mundo ver. Todo mundo ver. De forma sadia e de forma correta. Porque quando eu fui prenda juvenil da entidade, eu tinha uma coluna semanal no jornal. Então, toda semana era uma jovem de 15 anos escrevendo sobre alguma coisa da cultura. Mas tinha conhecimento de causa? Não, com certeza. Mas hoje, quantos jovens buscam esses espaços? Ou quantos meios de comunicação concedem esses espaços, principalmente aos jovens? Então, se a Ciranda e o Entrever auxiliam nesse quesito, ótimo. Eu acho que assim como o evento está cumprindo com os seus objetivos, nós, enquanto participantes, acreditamos nisso e estamos cumprindo com o nosso papel também. Nós vamos a um rápido intervalo para chamar a atenção do nosso patrocinador para com os senhores e voltamos falando com a prenda do Estado do Rio Grande do Sul, Renata da Silva. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. De volta com o programa Voz da Tradição de hoje, nós estamos aqui nessa bela roda de mate, estamos mateando com Renata da Silva, a prenda do Estado do Rio Grande do Sul. Renata, nós falávamos quanto ocupar espaços, a falar à frente das câmeras, que somos seguidos, né, por todos aqueles que nos veem, diferenciado. E eu te pergunto, Renata, tu ganhou esse título, ou conquistaste esse título, agora em maio passado, e como é que está a tua trajetória até agora, Renata? Muitas palestras, muitos projetos, como é que está a atuação? Nós temos recebido muitos convites, falo em nome de toda a gestão de prendas e peões, e eu acho que isso é um ponto muito positivo de como a comunidade tradicionalista aceita a nossa ação enquanto juventude ativa. A agenda está apertada. Eu começo agora em setembro, eu tive dia 1º de folga e a partir do dia 2, então eu tenho 30 dias de compromissos, eu volto para casa dia 2 de outubro. A casa já está com saudade, eu arrecei sair. Mas é muito gratificante, porque uma das coisas, eu acredito que uma das coisas mais belas da gestão é exatamente tu poder criar esses laços com pessoas que às vezes tu não teria oportunidade. Conhecer lugares que daqui a pouco tu nunca pensou em conhecer ou que tu não teria o convite de outra forma. Isso é uma das regalias do prendado estadual, mas é um dos compromissos também. Sem dúvida. Se fazer presente para que tu possa ser muitas vezes o espelho ou a inspiração de uma nova, daqui a pouco, geração que está nascendo. Se são juvenis ou são mirins, é uma nova geração para ti, que é uma prenda adulta. Eu te pergunto, Renata, tu tens, como nós falamos, a mídia tem o seu espaço para falar o que é bom e o que é ruim. E nós estamos à frente das câmeras. Como tradicionalistas, somos muito cobrados em relação aos nossos posicionamentos, em relação ao que falamos, o que procedemos. Como é que tu tem visto isso como prenda do Estado? Tu tem essa visão, em geral. Como é que tu deduz isso? Quando nós concorremos, uma das primeiras preocupações das diretoras culturais e patrões é o que vai postar na rede social. Perfeito, perfeito. E muitas pessoas que criticam essa exposição. Mas se não houver a exposição do que é bom, como que as pessoas vão ter conhecimento disso?
Por isso que eu disse, tem o lado bom e o lado ruim de tudo. Nós temos que saber aproveitar. Posicionamentos em redes sociais, em artigos, enfim, eu acho que são muito válidos porque eles mostram que a nossa juventude ela é uma juventude pensante. E a partir do momento que tu pensa, tu cria condições para que tu torne aquele pensamento numa ação. Se tu não te posiciona, se tu discute, debate ou critica às vezes uma ideia, mas sem conhecimento de causa, isso se transforma num problema. Tu pode passar uma verdade, pode passar alguma coisa que não é verdade. Tu pode, às vezes, estar equivocado numa informação que tu não tinha por completo. E isso pode causar ou não transtornos para o movimento como um todo, porque nós, enquanto tradicionalistas, somos o movimento. Sem e dúvida. Nós temos que ter essa visão. Na minha prova oral da Ciranda, o tema foi o artigo da Carta de Princípios que falava exatamente isso, divulgar os nossos autênticos motivos regionais. E às vezes nós não nos damos conta que quando nós somos tradicionalistas, nós somos inclusive quando nós não estamos puxados. Quando nós estamos em casa, quando nós estamos no trabalho e às vezes nós estamos lá tomando um mate em casa com a família, nós estamos num lazer andando a cavalo, nós estamos fazendo assim, né? Ações, usos e costumes tão típicos do povo gaúcho e as pessoas elas estão notando, elas Sempre. Estão observando. Sempre. E eu acho muito importante que a gente divulgue isso, mas que a gente divulgue isso de forma responsável, cuidando como se posiciona, quais são as legendas de fotos, às vezes até tendo o cuidado de que roupa tu estás vestindo Sem quando dúvida. está fazendo a prenda aquilo. Estava pelada, tu tá simplesmente com shorts e uma bermudinha e uma camisetinha. Se houve isso, Renata, a prenda estava pelada. O que houve? Aí tu vai olhar, tu tá esporte na praia, uma camisetinha e uma bermudinha. Eu vejo muito isso, a questão do preconceito da sociedade. Exatamente. Tanto tradicionalista quanto não tradicionalista, Não, sim, tranquilo. Porque é que nem a história do preconceito da mulher do estupro. A culpada é sempre a mulher. Porque ela estava se insinuando. Estava insinuando. Exatamente. E nós temos que nos resguardar. Claro. Mas até que ponto Sabemos disso. nós temos que deixar de nos divertir, de aproveitar a companhia dos amigos, da família. De ser jovem. Não pode. Porque as pessoas estão com uma visão limitada. Porque não é a Renata da Silva, é a prenda do Estado. Por isso que eu falei que a prenda está pelada. Então, o que eu me refiro, não é nem com preconceito, nada, é a aberração que algumas pessoas olham para nós tradicionalistas, em especial a mulher quando é bonita, quando é charmosa. Olha, a prenda estava convidativa porque estava com uma bermuda e uma camiseta, ou seja, as pessoas só te veem de vestir de prenda. Eu vejo assim que o jovem ele mobiliza as redes sociais, Sim. ele gosta disso. Eu também sou jovem, eu também gosto. E isso é muito importante para que a gente transforme essa vitrine em algo positivo. Quando eu tenho amigos que não são tradicionalistas, e às vezes eles me veem em roupa normal ou até mesmo no trabalho, eles dizem, hoje ela não está fantasiada. Eu digo, se Puxa Paixão vida. Cortes Ouve foi isso? chamado de Ouve. palhaço lá em 47, eu não posso nem me ofender se estão me dizendo isso. Mas é um preconceito que as pessoas têm e às vezes a gente pensa assim, ele não entende, então eu não vou falar nada. Eu acho que aí está uma boa oportunidade, uma boa abertura para que a gente haja. As pessoas, elas não precisam se tornar tradicionalistas porque elas convivem com a prenda, com o peão, com quem for. Mas elas têm que respeitar. Assim como nós respeitamos, nós também queremos ser respeitados. Sem dúvida nenhuma. E o jovem? O jovem, nós estamos aqui, agradeço aos jovens, né? Que era Paixão Cortes, Barbosa Leste, etc, etc. O grupo daqueles jovens que criaram o nosso tradicionalismo organizado, digamos. Por que nós hoje vamos mudar o comportamento dos jovens? Eles eram taxados como palhaços ou radicais. E olha o legado que nos deixaram. Os rebeldes de 1947. Os rebeldes. Eu sempre digo assim, eles eram
Paixão Cortes ali nos seus 20 anos... Imagina. É anos-luz quase nos meus 26, eu digo assim. E eu me orgulho muito do que eles fizeram. E eu penso em que momento, ao longo desses 70 anos, nós perdemos essa capacidade de fazer uma revolução de ideias. Perdemos. E eu acho que a culpa disso é a falta de conhecimento. Sem dúvida, concordo. Nós criamos vícios. Contigo, gênero e número, a falta de conhecimento. Nós criamos vícios, porque o movimento tradicionalista gaúcho, ele é o maior, a gente sempre diz, o maior movimento artístico, associativo, cultural do mundo. Aí o que acontece? Virou status ser tradicionalista. Virou status ser tradicionalista. Vira manchete de jornal quando pisa na bola. E quantos desses que vieram buscar o status, nós que já estávamos aqui, agimos para que aquela inicial vontade de apenas, né, estar tradicionalista, então se transformasse em algo mais. Por isso que esse projeto das prendas em escolas é muito importante. Porque quando a gente trabalha com criança, eles ainda estão formando muitas vezes o caráter, eles ainda estão aprendendo certo e errado e eles ainda estão descobrindo do que eles gostam e do que eles não gostam. E a bela oportunidade de mostrar a tradição. Quando o Barbosa Lessa escreveu a tese lá em 54, ele já visava isso de que se trabalhasse dentro da escola, que o professor tivesse essa consciência. Porque Paixão Cortes iniciou um movimento na escola. Nós nascemos ali, é de onde nós viemos. Colégio de Cacilho. Exatamente. E é aí que nós temos, eu acredito, que é aí que nós temos que atuar, porque a criança está recebendo educação, e se ela receber a educação da forma correta, ela vai vir a ser um ser humano melhor. E quem sabe tradicionalista ou não. Exatamente. Quem sabe esse ser humano melhor, ele tenha uma compreensão melhor do que é o tradicionalismo enquanto movimento social. E aí nós vamos voltar a cumprir com o papel com que Paixão Cortes, com que Barbosa Lessa sonhavam e idealizaram, e que nós, enquanto juventude que somos hoje de 70 anos depois, temos a obrigação de exaltar e de deixar de legado. Nós vamos a um rápido intervalo para mostrar a mensagem do nosso patrocinador e já voltamos conversando com Renata da Silva, a prenda do estado do Rio Grande do Sul. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Senhoras e senhores, de volta com o programa Voz da Tradição, tomando um mate com erva mate Barão. A Renata aqui, a nossa prenda do estado do Rio Grande do Sul, tomando uma aguinha mineral. E eu queria dizer para o senhor o seguinte, essa cultura, uma das maiores culturas do estado do Rio Grande do Sul, está aqui conosco hoje, a prenda do estado do Rio Grande do Sul, que é a beleza, conhecimento de causa e exemplo de causa, é a prenda do estado do Rio Grande do Sul, Renata da Silva. Renata, tem algum projeto especial, Renata, que está em andamento, que vocês estão felizes? Como é que está? A nossa gestão, agora 2017-2018, pensou um projeto muito legal, que foi pensado pelas prendas adultas, foi aberto então para a gestão e que eles prontamente aceitaram, que é exatamente esse projeto dos legados. Nós, a cada evento oficial do MTG, nós estamos trabalhando de forma muito informal a um legado importante que nós herdamos ao longo desses 70 anos, e nós contamos então com a parceria de um artista hamburguense, que é o Anderson Neves, que ele tem pintado obras em aquarela que representem estes legados. Então agora na Geração da Chama nós falamos sobre preservação, e nós pensamos que a melhor forma de falar isso seria voltar a incentivar as tertúlias. Ótimo! Que formavam então, né, os nossos isso é artistas. O trabalho de todas as prendas. Exatamente. E o nosso presidente Nário foi lá, fez uma apresentação de poesia para nós, lá em Mostardas. O presidente Nário é dançador de chula, é declamador. Tu tá vendo? É. A gente acha uns dotes aí no meio. Além de grande administrador. No meio das nossas lideranças. E aí foi muito legal, porque daí as crianças ficaram muito
felizes ali, emocionadas, e mas eu não ensaiei a música, mas eles foram lá e apresentaram. Que legal, que belo. E aí no primeiro evento, que foi a convenção, nós trabalhamos sobre a essência, né, a vida. Nós plantamos um ipê amarelo lá no CG Alexandre Pato, nós incentivamos então que se repetisse essas ações nas suas regiões. Porque a partir do momento que tu repete uma boa ação, ela se torna um processo repetitivo, ela ganha, ela vira comum, mas comum no sentido que ela vira valor. Valor dentro do tradicionalismo. E essa é a nossa ideia, que a cada evento, de uma forma informal, muito simples, a gente possa trabalhar dessa forma, que exaltando os legados do passado, que nós continuamos preservando agora no presente, a gente possa construir então um futuro também com legados de valores importantes na formação dessas novas gerações. Renata, para nós praticamente encerrarmos o programa, como é que tem sido a tua vida, Renata? Tu trabalha, tu namora, tu dança, tu te diverte, até onde tu tem conseguido conciliar isso? A vida particular da Renata. Eu tô trabalhando assim por semana. A minha agenda é por semana. Essa semana eu sei que tem que fazer, para a próxima a gente vai começar a pensar. Mas eu tenho tido muito apoio das prendas, eu tenho tido muito apoio da minha entidade, da parte cultural e inclusive da região, que estão dando esse suporte para que eu possa desenvolver todos e principalmente para que eu possa aceitar todos os convites que eu tenho recebido, que eu acho que estar presente é muito importante. Muito importante, porque as pessoas precisam ver. Às vezes elas precisam ver, tocar, tirar foto para entender. E eu fico muito feliz assim, porque eu, a Carol, que é a segunda prenda, a Nath, a terceira, que nós somos muito próximas. Aí eu tenho a Cecília, que é da mesma cidade. Facilita porque a gente consegue estar presente num evento com mais de um representante. Esses dias o Jonathan foi convidado para um fórum de debate jovens e eu e a Carol fomos prestigiar ele. A Nath, o Gabi, que é o terceiro guri, que estavam lá. Porque nós não trabalhamos, a gestão, nós não temos como trabalhar de forma individual. Nós somos 18 pessoas que tiveram o mesmo sonho, que realizaram o mesmo sonho e que então tem essa obrigação, digamos assim, mas também esse prazer de poder trabalhar juntos. Até porque nosso tradicionalismo não surgiu de Paixão Cortes, surgiu com o grupo dos 8. Provavelmente se o Paixão Cortes estivesse sozinho nas ideias dele, ele teria pensado 2 vezes antes de montar a cavalo. Mas ele teve o apoio e é isso que a gente tenta mostrar. Que maravilha! Senhoras e senhores, o programa de hoje apresentou para os senhores a prenda do Estado do Rio Grande do Sul, Renata da Silva. Eu quero te agradecer, Renata, por essa oportunidade de incluir na tua agenda e gravar em nosso programa A Voz da Tradição. E assim, eu agradeço a ti e peço que tu deixe a tua mensagem aos telespectadores da TV Tradição, do programa A Voz da Tradição. Tem uma mensagem que eu li no projeto de quando criou-se o Departamento Jovem, que diz assim: persistir até o fim pela causa que abraçamos. A nossa vida não se resume a sermos prenda ou peão do Rio Grande do Sul, mas o amor que a gente tem por essa causa faz a diferença na nossa vida e pode fazer diferença na vida de muitas pessoas e da sociedade rio-grandense. Então esse é o meu apelo, que persistamos até o fim por essa causa que nós, além de abraçar, a gente ama. Obrigada, Elomir, pela oportunidade. Senhoras e senhores, o programa Voz da Tradição chega ao seu final. Eu prometo para os senhores que na próxima segunda-feira vou lhe convidar para a nossa roda de mate, que traremos mais uma cultura do estado do Rio Grande do Sul, um talento tanto quanto trouxemos para os senhores no programa de hoje. Até segunda-feira que vem, gaúchas e gaúchos e essência alma pura.